Olá, pessoal! Mais um episódio do Papo Legal, podcast da OAB Divinópolis, trazendo para todos vocês sempre assuntos pontuais do mundo jurídico. E hoje estou aqui recebendo doutora Luísa Ribeiro, doutora Raquel Freitas, da nossa Comissão de Direito das Famílias, para tratarmos de assuntos que são parte do dia a dia da advocacia e também da população. Eu já quero começar aqui o assunto hoje falando de um tema que vem sendo reverberado nas redes sociais e também na televisão. Um episódio de uma novela que levou à reflexão da população sobre questões de direitos. O que você tem a me falar sobre isso, doutora Luísa? Pois é, doutora Ellen. Na novela Vale Tudo, que inclusive é um remake, trouxe uma cena que a atriz Lucimar busca justiça para pleitear a pensão alimentícia para o filho Jorginho. E essa cena viralizou tanto entre a sociedade que as defensorias públicas de todo o Brasil relatou um acréscimo de procura de pessoas para também entender sobre pensão alimentícia, saber se tem direitos e o que de fato é e como fazer esse processo. Olha a importância da comunicação, a importância do conhecimento jurídico, a importância da advocacia no dia a dia das pessoas. Então, eu vou aproveitar esse assunto da novela que deu tanta repercussão e já te perguntar, doutora Raquel, sobre o que é pensão alimentícia, quais são os direitos. Pensão alimentícia é o valor pago por alguém para garantir a subsistência de alguém. Pode ser um filho, um ex-cônjuge, um pai. Quando a gente pensa em pensão alimentícia, a gente não pode pensar só em comida. A pensão alimentícia ela deve garantir a dignidade do alimentando. Não só comida, mas alimentação, moradia, transporte, lazer daquela criança ou daquele que necessita receber aqueles alimentos. E foi exatamente isso que a cena da novela trouxe. Uma mãe solo, que é a atriz Lucimar, que tem o filho Jorginho, que relata o tanto que é difícil cuidar do filho sozinho, que tem tantas necessidades e despesas. E ela tem que buscar a justiça, já que espontaneamente o pai da criança não presta nenhum auxílio. E ela busca a justiça para que esse auxílio, essa assistência, seja definida por um juiz. E a importância do direito de família, né, quando a gente fala em questões não só de sobrevivência, a gente está falando de dignidade. Vocês bem pontuaram aqui, né, que alimentos não quer dizer apenas comida, mas ela vai além, ela tem relação com a dignidade da pessoa humana, né, que necessita de várias outras coisas, inclusive o lazer, né, doutora Luísa? Quando você fala em alimentos, você está abrangendo quais tipos de questões? Quando a gente fala de alimentos, estamos falando de todas as necessidades daquela pessoa que necessita, que no caso, né, a gente está falando da criança e gancho à cena da novela. Então, quais são as necessidades de uma criança? Além dos alimentos em si, além da comida, o lazer, saúde, educação, moradia, transporte. Então, isso tudo é calculado para apurar o que é valor de pensão, o que essa criança necessita para gastos ordinários. Bom, e tudo isso, pessoal, é muito bem explicado, né, pelo advogado, pela advogada que trabalha na área de família. Porque, inclusive, doutora Raquel, o advogado, né, a advogada aqui no caso da área de família, ela tem que ter um olhar, inclusive, humanizado sobre as questões. Temos que ter sempre um olhar humanizado, porque até, assim, doutora Elia, o fato de buscar a justiça, o fato da mulher ter que sujeitar aquilo, como foi o tema tratado na novela, que repercutiu, como a doutora Luiz explicou, vem com ameaças, que vai tirar a guarda. E foi interessante que uma novela, assim, um remake de uma novela que aconteceu há 37 anos atrás, trazia um tema que está mais atual como nunca. Prova disso foi esse aumento de mais de 300% de acesso nos sites da Defensoria Pública do Rio de Janeiro após essa cena ter sido levada ao ar. E a gente tem que ter em mente que a pensão alimentícia não é um favor, é um direito de quem recebe
e uma obrigação de quem paga. E aquela criança que tem até que completar 18 anos, ou que esteja estudando até 24 anos, ou mesmo o ex-cônjuge, no caso de necessidade comprovada, pais, avós, parentes em linha reta, terão direito a receber esse apoio alimentar. Que é, como eu disse, a gente não está falando aqui de um favor, a gente está falando de um direito de quem recebe para garantir as necessidades básicas daquela pessoa, a dignidade da pessoa e uma obrigação legal de quem paga. Que inclusive, né, doutora Luísa, no caso de não pagamento, existem hoje na nossa legislação, que na época, lá há 37 anos atrás, a gente já tinha legislação, mas era mais difícil a gente dar cumprimento a efetivamente essas medidas, como no caso de prisão do devedor. O primeiro passo, primeiro, é regulamentar essa pensão, ter a fixação através de uma decisão judicial ou eventual acordo que esses responsáveis pela criança fizer. Uma vez fixado na justiça essa pensão e ainda assim não houver o cumprimento, não houver o pagamento, aí que surgem essas possíveis consequências ditas pela doutora Raquel, de pena de prisão, de penhoras de bens, de bloqueio de valores. Mas é importante ter essa regulamentação, essa prévia fixação pela justiça. Retenção de passaporte, CNH, protesto, bloqueio de bens e valores. Então é importante que as famílias, que a nossa sociedade entenda os seus direitos, para saber como buscar, onde recorrer, o que é necessário, né, doutora Ellen, para poder estar buscando esse direito, para você ter direito, estar buscando essa prestação que é devida àquela pessoa que necessita desses alimentos, basta você ter em mãos a certidão de nascimento do filho, os gastos comprovados, está aí procurando a Defensoria Pública do seu estado, Ou um advogado da sua confiança, para entender, né, dos direitos que lhe são devidos e está aí buscando atender as necessidades desse menor. Porque é importante frisar assim, que não é um direito que cabe a gente, a mãe ou o pai, abrir mão. Eu não quero esse alimento. Não tem como a gente abrir mão de uma coisa que não pertence. Exatamente. E eu quero pontuar nessa fala da doutora Raquel, que às vezes as pessoas gostam muito de se comparar às outras com relação, fulano recebe tanto de pensão, eu tenho que receber também. Ciclano recebe tanto, não, mas por que que não tá? Tem, né, pessoas que chegam no escritório da gente e já falam assim, não, porque eu tenho que receber X, porque o fulano ou fulana ganha Y. E a gente cai numa questão muito importante, que é sobre a fixação da pensão alimentícia, que ela depende de vários fatores, inclusive a necessidade de quem vai receber essa pensão, né, sobre todos os gastos e despesas, e a possibilidade de quem paga. Muitas vezes nos deparamos com situações que a possibilidade de quem vai pagar não consegue suportar essas despesas. E lembrar que a responsabilidade na criação, educação e manutenção dos filhos é do pai e da mãe. Não é mesmo, doutor? Exatamente. Em um processo judicial que vai fixar essa pensão alimentícia, o juiz analisa um trinômio que a gente chama de necessidade, que é a necessidade daquela criança, daquela pessoa que está necessitado, aí envolve todas as despesas que nós comentamos aqui, a possibilidade de quem vai pagar, quais são a renda dessa pessoa, ela trabalha de carteira assinada, é um profissional autônomo, tem alguma renda fixa, e a proporcionalidade, que é essa obrigação tanto da mãe quanto do pai de participar, de contribuir com essa assistência do filho. Então, além de demonstrar as necessidades daquela criança, comprovadamente os gastos, a gente também tem que considerar a possibilidade daquele pai. Então não adianta a gente comparar, meu vizinho recebe X de alimentos e eu quero também, mas é a possibilidade do pai do seu filho de arcar com isso? A condição financeira do pai do seu filho é a mesma do pai do seu vizinho, do seu amigo? Então isso também deve ser considerado no momento da fixação. Isso mesmo.
E tem que ser comprovado com documentação, né, doutora? Tem que ser comprovado com a documentação e a gente ainda tem uma questão que é culturalmente falada, que a pensão alimentícia, ela sempre vai gerar em torno de 30% do salário mínimo. Então a gente ouve muito assim: "Ah, não tem problema, é 30% do salário mínimo", o que não é verdade. Como a doutora Ellen pontuou, a doutora Luísa, o que é levado em consideração é a possibilidade daquele que está pagando e a necessidade daquele que recebe. Então é muito importante atentar a isso para não ter esse tipo de comparação. Ah, o fulano conseguiu receber 5 salários mínimos, por que que o meu é só 30%? Porque o direito de família, gente, ele não é matemático, é humanizado. Então cada caso é um caso que precisa ser analisado de acordo com as necessidades daquela criança, daquela pessoa que está Leve em do conta a alimentando, a realidade. realidade. Porque às vezes o que não é realidade para um, é para o outro. Um pai que é muito rico e que tem muito dinheiro e que a criança tem um padrão mais elevado. Sim. Então a gente não vai, o judiciário não vai permitir que aquela criança tenha uma queda no padrão de vida dela. Mas aí levando em consideração o quê? Que aquele pai tenha a condição de estar fornecendo os alimentos dentro daquele padrão. Por isso que não existe uma regra, por isso que tem que procurar um profissional da área, né, para poder estar analisando e verificando aí os valores que deverão ser pagos. E referente à fixação sobre o salário mínimo, é algo comum de acontecer em processos de pensões, mas não é a regra. Mas por que que ele é comum? Porque o salário mínimo reajusta todo ano, e todo ano é de amplo conhecimento da sociedade. Todo ano em jornais, reportagens, a gente toma conhecimento. Então, se o salário mínimo é reajustado, consequentemente, essa pensão também é reajustada. E aí a gente não tem que depender de ficar abrindo novos processos de revisão dessa pensão, ou dependendo de informações do salário daquele pai, de oficiar a empresa. E, portanto, a fixação sobre o salário mínimo é para facilitar esse reajuste. Mas, se naquele caso concreto for mais viável um percentual sobre o salário daquele pai, o que ele recebe, também pode ser feito. Por isso que a doutora Raquel pontuou muito bem, tem que ser analisado cada caso concreto. E podem surgir dúvidas com relação ao direito da pensão alimentícia, se é somente para crianças, para menores, doutor. Olha, doutora Ellen, os alimentos não é somente de pais para filhos. Ele também pode acontecer entre ex-cônjuges, em situações de divórcios, entre pais que necessitam dos filhos, os pais já na velhice, e que aumenta as necessidades, ou até mesmo entre irmãos. Então, é necessário demonstrar o vínculo familiar de quem está pedindo esses alimentos para quem vai pedir, as necessidades e a possibilidade de quem vai pagar. E também, doutora Luísa, não é só o pai que paga a pensão. Às vezes é importante falar que, às vezes, a mãe que não detém a guarda também vai ser chamada a estar pensionando aquele filho, aquele que necessita dos alimentos. E eu quero deixar aí com a fala de vocês uma mensagem final com relação à importância, né, da advocacia especializada na vara de família, né, na área de família, que a gente hoje inclusive fala famílias, porque é tão abrangente, porque o direito é muito dinâmico e as famílias hoje elas estão cada dia mais peculiares ao ordenamento jurídico, porque o judiciário ele tem que ter essa visão, né? De todas as situações que envolvem as famílias hoje e as suas necessidades. E quero também agradecer a vocês duas, né, integrantes da nossa Comissão de Direito das Famílias, que está aí também com projetos muito bacanas a desenvolver no âmbito da 48ª subseção. E eu convido todos aí a participarem sempre dos eventos que aí a gente irá promover no decorrer dessa gestão. Muito obrigada, doutora Ellen. Foi muito importante estar participando sobre essa pensão e deixar aqui a mensagem, gente, é um direito dessa criança e desde lá da gestação. Se você já está grávida e não conta com essa assistência do pai da criança, você pode até buscar os próprios alimentos gravídicos. Então, não deixe de buscar esse direito que é do seu filho e um dever desse pai. Também quero agradecer o convite, estar aqui com a doutora Luísa, com a doutora Ellen, muito obrigada. E falar, gente, que o importante é agir.
Se você necessita, se você está passando por essa situação, procure a Defensoria Pública do seu estado ou procure um advogado da sua confiança, porque, como a gente disse, a pensão ela não é um favor, é um direito de quem recebe e uma obrigação de quem paga. Muito obrigada a todos pela atenção sempre e até o próximo podcast.